Bom dia, bom dia. Já começar logo cedo, quer dizer, o Brasil ainda tá dormindo, né? Cedo pra mim aqui é 10, 11 horas. Mas vamos lá, aqui já é isso. Vamos lá. A leitura que se a gente não pegar e fazer logo, a gente depois vai passando o tempo, não faz mais. Essa leitura diária do aplicativo Liturgia Diária. É só a primeira leitura. Tem 3 leituras por dia, todas bíblicas, mas eu estou fazendo só a primeira, ok? Quem faz parte dos meus grupos de WhatsApp, tem lá. Eu posto o texto tudo. E tem também o endereço do link do aplicativo, quem quiser salvar para ler, fazer a leitura diária, é muito bom. Às vezes a pessoa que é meio perdida, não sabe o que ela lê na Bíblia. Vem um, joga um versículo, interpreta de um jeito, vem outro, joga outro versículo, interpreta de outro jeito. E ninguém nunca chega a um acordo. Pega esse aplicativo e vai lendo as leituras diárias, e se conecta com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo. Liga seu Wi-Fi no céu, que o resto vai. A vitória do Senhor estará conosco. É isso. Vamos lá. Primeira leitura. Hoje é de Ezequiel 12. Ontem a gente viu Ezequiel 9, né? E hoje é 12. Então, aqui é uma tradução mais atual para você entender, ok? Mas você pode pegar lá Daniel 9, vai ser de um versículo 1 a 12. Vai lá, pega Daniel. Ezequiel, ai gente, é tanto que faz confusão. Pega Ezequiel 12, Ezequiel, que é o nome do meu neto mais velho. Ezequiel 12, você vai lá, pega e leia. Ok? Se você não concordar aqui com o que está escrito, você pega Ezequiel 12 e leia. Todas as Bíblias têm. Protestante, judaica. Os profetas têm todas as Bíblias, gente. Católica, etíope, todas as Bíblias, todos os profetas estão em todas as Bíblias. As Bíblias têm mais livro do que as protestantes. A judaica só tem o Velho Testamento. Ok? E nem é tudo do Velho Testamento. Porque tem muito livro do Velho Testamento que não está na Bíblia judaica. Você sabia disso? Se o povo judeu fosse escrever uma Bíblia com todos os livros que eles escreveram, a pessoa ia viver 100 anos e não ia conseguir ler nem 10%. Mas vamos lá. Eu nem estou colocando cristianismo no meio, só estou falando do israelita, ok? Mas vamos lá. Primeira leitura hoje é Ezequiel 12. Então, como eu disse, os profetas estão em todas as Bíblias, independente se ela tem menos livros ou se ela tem mais livros, mas Ezequiel está lá. Vamos lá. Leitura da profecia de Ezequiel. A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos. Vamos ver quais os termos que a palavra do Senhor foi dirigida ao profeta Ezequiel. Profeta das coisas sobrenaturais. Profeta que viu coisa que poucos viram. Tem tanta gente por aí dizendo que é profeta, não viu nem 1% do que Ezequiel, Daniel, Isaías e outros viram. Mas vamos lá. Filho do homem, estás morando no meio de um povo rebelde. Jesus, socorro. Eles têm olhos para ver e não veem. Eita! Tem olho para ver, mas não vê. Ouvidos para ouvir, não ouve.
pois são um povo rebelde. É um povo rebelde. Eu estou morando num lugar que o povo se rebelou contra a igreja. É a nação Casa dos Cristãos, a nação Casa do Cristão é a Itália. E a capital é lá no Vaticano. Tudo bem que o Vaticano é outro estado, mas seria a capital, gente. Seria como Jerusalém. O Vaticano é a Jerusalém dos cristãos. Se você quiser acreditar, querido, se não quiser, problema. Não vai mudar nada a minha fé, graças a Deus. Porque a gente tem que ter um pouquinho de inteligência. Então, o Vaticano é como se fosse a Jerusalém dos cristãos. É claro, com outras regras, né? Itália é como se fosse a matriz do cristianismo. Mas não começou sendo pregado da Itália. Pois é, mas quem estava lá governando Jerusalém na época que Cristo morreu era os romanos, que faz parte da Itália. Ok? Quem sabe das histórias que você não sabe é os romanos. Além deles eles eram autoridades ali. Eles mesmo perseguiram muito o cristianismo, mas o cristianismo venceu. Você pode falar que eles são idólatras, você pode falar o que você quiser, você pode falar que eles... Você pode ter inveja da riqueza deles, que é o que mais vejo, a gente tem inveja da riqueza da Igreja Católica. Você pode ter inveja da riqueza deles, você pode dizer que eles são idólatras, você pode dizer o que quiser, gente. Mas os romanos que conhecem melhor a história de Jesus de Nazaré, melhor até que os judeus, porque a mente dos judeus não foi aberta para entender. E muitos romanos se converteram a Cristo Jesus, desde a cruz. Desde antes lá de seu Jesus morrer, eles vinham chamar o seu Jesus para curar alguém da família. Está escrito no Evangelho. Vê lá quem era o Cornélio, que Pedro teve que ir na casa. Pedro nem queria ir na casa. Vê quem era o centurião. Vê quem ia atrás do seu Jesus para levar a cura. Vê lá que a mulher do Pôncio Pilato teve revelação de Cristo, falou para o marido, não toca nesse homem. Eles eram todos romanos, gente. Vê lá que o Pilatos não achou nenhum defeito em Cristo e falou, eu lavo as minhas mãos. Só que como autoridade ele tinha que executar aquilo que as autoridades de Jerusalém estavam exigindo dele. As autoridades religiosas de Jerusalém estavam exigindo do Pôncio Pilato executar o Senhor Jesus, por inveja. A Pôncio Pilato não executou o Senhor Jesus por inveja, ele executou para agradar o povo. Mas o povo queria que executasse o Senhor Jesus por inveja do Senhor Jesus. Porque, imagina, seu Jesus se fazendo igual a Deus, igual a Adonai, igual a Hashem, igual a Elohim. Não, tem que morrer. Foi isso. Você lê lá os evangelhos direito. Não fica atrás de pregação de internet, não, gente, que vocês não vão entender nada. Porque cada pastor, cada rabino, eles pregam de um jeito diferente um do outro e fazem uma confusão na cabeça. Pega você mesmo o evangelho e leia, para que Deus te ajude a entender. Vem conosco, Jesus de Nazaré. Nos abençoe. Eu entrei em outro assunto aqui, que eu ia falar de uma coisa e falei de outra. Ok? Roma é a Jerusalém dos cristãos. Você não sabia disso, não? Era para ser em Antioquia. Mas não foi. Começo, lá teve um grande movimento. Até hoje tem, nos países árabes. Mas depois veio a religião lá da lua e expulsou 90% dos cristãos de lá, ou até mais. Turquia era
a nação dos cristãos. Mas não era para ficar fixo ali. Aonde ficou fixo? Em Roma. Ou você querendo ou não querendo. Grécia também era a Grécia dos cristãos, depois de um certo tempo. Mas aonde que fixou foi em Roma. E foi de Roma que foi para o mundo inteiro. Acredite se quiser. Gente, ignorar a realidade é burrice. Burrice modo de dizer, né? Para não dizer outra coisa, que os burrinhos eles são mais inteligentes. Nós não podemos ignorar o óbvio. Roma é a Jerusalém dos cristãos. Tem gente que quer o Cristo, mas não quer ser cristão. Aí fica complicado, né? Porque a igreja é uma só. Se todo mundo não se unir, Deus não vai... O Senhor Jesus não vai levar um pedaço. A igreja espedaçada. Como é que essa igreja vai ficar lá no céu? Um pedaço para lá, um pedaço para cá. Não é um corpo unido. O Senhor Jesus vai levar um corpo unido, não vai levar. Mesmo que as 5 virgens, é um corpo unido. Não é espedaçado. Eita, isso é revelação, gente. Eu nunca pensei nisso. O corpo tem que ser unido. Não é um espedaçado, um pedaço ali, outro acolá. Gente, mas deixa eu... Santo é o nome do Senhor. Deixa eu começar a ler, senão eu não paro. Quando eu começo a lembrar de tanta coisa. A palavra do Senhor foi me dirigida nesses termos. Filho do homem, estás morando no meio de um povo rebelde. Eles têm olhos para ver e não vê, ouvido para ouvir e não ouve, pois são um povo rebelde. Foi aqui que eu entrei. Que Roma é a Jerusalém dos cristãos, e Itália é o país onde tem mais santos cristãos. Pesquisa a história, você vê. Mas hoje em dia ninguém quer mais na igreja. Você só vai lá na igreja, só vê uns velhinhos lá. Ok? Só vê uns velhinhos lá na igreja. Aquela igreja bem tradicional. Eu até gosto, é tão gostoso. Você senta uma paz, um silêncio. Não canta corinho lá, não. Nem cantor cristão. Nem bate palma. Não. Nem piano toca lá. Outros instrumentos nem de longe, não tem violão, não tem nada. Bateria, então, misericórdia, eles põem fogo, se chega lá. O que tem lá, irmã? Tem as leituras bíblicas diárias, a Santa Eucaristia, e um órgãozinho, quando tem alguém lá para tocar o órgão, com um hino daquele lá que parece da época dos bizantinos. É isso. E não pode passar de 1 hora. E ninguém pede dízimo. E ninguém pergunta de onde você vem nem para onde você vai. E não tem ninguém ajoelhado lá diante de Maria, nem de José, nem de ninguém. Acho que nem o católico brasileiro vai entender. Não vai. Porque na cabeça do brasileiro, a igreja católica é igual o que eles veem aí. Mas aí é a cultura da América Latina, gente. A cultura antiga aqui da Itália, ou talvez da Europa toda, eu não sei, porque eu nunca fui na Europa toda. Mas a cultura aqui, você não tem ideia como ela é diferente. Você vai numa igreja católica aqui antiga, tem umas que já está modernizando, mas o modernizar, gente, é ali cantar um coro. Tem um coro cantando ali, é o modernizar. Se for onde eu vou, e for no Brasil, a única coisa que vai ter comum é os versículos bíblicos que é lido, porque tem que ser lido em todas as igrejas, tudo igual. Só isso, só os versículos bíblicos e a apresentação, o ritual da Santa Eucaristia, corpo de Cristo. É isso, e a leitura bíblica que é igual no mundo inteiro. As cânticos, como vai se comportar na igreja,
qual instrumento que vai usar, é diferente. E aqui não tem instrumento nenhum, só tem um órgão. Canta 3 hinos que é lá do tempo dos bizantinos, que você nem, tem muita gente que sabe nem sabe o que é bizantino. Procura aí na internet. Bom, mas vamos lá. Gente, eu já fui em tudo quanto é de igreja que vocês possam imaginar no Brasil. Não, tinha algumas igrejas que eu não me sentia à vontade de ir. Eu não vou falar o nome delas aqui. Tem algumas igrejas no Brasil que eu não me sentia à vontade de ir. Mas eu gostava muito de igreja neopentecostal, e o pessoal fala tão mal da neopentecostal, mas eu gostava muito das neopentecostal. Ok? Eu gostava mais das igrejas neopentecostal. Você tem que saber entender o que é neopentecostal. Eu tenho visto gente por aí condenando veemente a neopentecostal. Não, gente. Se saber entender, pegar a parte que é boa da neopentecostal, minha vida mudou depois que eu conheci a igreja neopentecostal de São Paulo. Minha vida mudou completamente. Foi luta, depois passei por tanta luta, porque quando vem a bênção, vem a luta, né? Mas minha vida mudou, meus filhos mudou. Eu tô aqui na Itália hoje, porque quando eu fui para uma igreja neopentecostal em São Paulo, eu criei coragem eu não trabalhava não, gente, não tinha dinheiro não. Mas eu pedi uma casa para Deus na cidade. Meu ex-marido passava perrengue comigo. Ele falava, para com sua fé aí que eu não aguento mais não. Porque quem tinha que trabalhar para pagar era ele, né? E quando eu fui para essa casa em São Paulo, foi que minha filha conheceu o marido que ela casou. E o marido que ela casou, por causa da profissão dele, é que a gente veio para a Itália. Então, tudo começa ali, uma igreja neopentecostal. Eu não posso falar mal de igreja neopentecostal. Eu não posso falar, aliás, eu não posso falar mal de igreja nenhuma, gente. Mas eu não posso falar mal de igreja batista, tradicional, que foi ela que me deu o Novo Testamento. E eu não posso falar mal de neopentecostal. Porque foi a igreja neopentecostal que me fez dar um salto na vida. Depois eu pensei que eu ia perder tudo, eu pensei que eu ia morrer doida da cabeça, porque foi tanta tribulação. Acabou o casamento, teu casamento acabou. Mas Deus me deixou com outras coisas que Ele sabia que eu ia precisar, e eu agradeço muito a Deus por isso, até hoje. É isso, gente. Uma reflexãozinha mais aqui. Hoje é o dia da reflexão. Quem é dos meus grupos de WhatsApp, Instagram não, Telegram. Quem é do meu grupo de WhatsApp, Telegram e até mesmo o Messenger do Facebook, lá eu jogo áudios de reflexão. Hoje eu fiz um grandão, falei bastante coisa. Então, se você fazer parte dos grupos do Telegram, do WhatsApp, até mesmo do Messenger do Facebook, você vai ver meus áudios. Hoje eu já fiz um áudio de 37 minutos para falar que ninguém é melhor que ninguém. Nem judeu, nem cristão é melhor que ninguém. Nem a nação de Israel, nem do Brasil, nem da Itália, nem da América, ninguém é melhor que ninguém. Diante de Deus, todo mundo igual. Mas tem Jerusalém. Sim, Jerusalém. Jerusalém. Não confunda Jerusalém com outros lugares. Não é Tel Aviv, é Jerusalém. Não é Samaria, é Jerusalém. Ok? Jerusalém, e ainda vai ter muita briga por causa de Jerusalém. Porque é Jerusalém. Tudo é por causa de Jerusalém. Não é por causa do Estado de Israel. É por causa de Jerusalém.
porque é ali que está o mistério, porque foi ali que Deus falou a menina dos olhos de Deus, Jerusalém, que também não te ensina direito por aí, mas vamos seguir em frente, porque a história continua, não acabou não. E Roma é a capital dos cristãos. Ok? Com todos os defeitos, Israel também tem um monte de defeito, e Deus não abandonou Israel por causa dos defeitos dele. Vocês acham que Deus vai abandonar os cristãos por causa dos defeitos do cristão? Se Deus não abandonou Israel por causa dos defeitos de Israel. Todo tem defeito. Agora, vai passar por juiz, né? Aí no juiz, meu filho, é cada um, cada um. E o juiz é individual. Cada pessoa vai passar, vai dar conta para Deus. Não importa se é romano, se é judeu. Não importa se é de Israel, se é de Roma, se é de Brasil, se é de América. Vai prestar conta para Deus. E é individual, cada um de nós. Aí é outra história. Aí, quem merece, merece. Quem não merece, não merece. Em vez de você ficar aí brigando por causa de nações, pensa em você, que você vai ter que dar conta para Deus de você, dos seus atos. Jesus, socorro, me ajuda. Me ajuda, Senhor. E eu não consigo ler, porque eu fico falando. Filho do homem está morando no meio de um povo. Deixa eu sair logo desse versículo aqui, porque esse versículo aqui me fez ver tanta coisa. Eles têm olhos para ver, não vê, ouvidos para ouvir, mas não escutam. Sim, era exatamente assim que Israel estava, e também hoje na Itália está também assim, ok? Quanto a ti, filho do homem, prepara para ti uma bagagem de exilado. Quanto a ti, filho do homem, prepara para ti uma bagagem de exilado, em pleno dia, à vista deles. Emigrarás do lugar onde estás à vista deles, para outro lugar. Talvez percebam que são um povo rebelde. Santo Deus, me ajuda. Deverás tirar a bagagem em pleno dia, à vista deles, como se fosse a bagagem de um exilado. Mas deverás sair à tarde, à vista deles, como quem vai para o exílio, à vista deles. Deverás cavar para ti um buraco no muro, pelo qual sairás. Padre Santo. Deverás carregar a bagagem nas costas e retirá-la no escuro. Gente, é muito mistério. Você imagina cada coisa isso aqui significa. Deverás cobrir a face para não ver o país. Cobrir a face para não ver o país. Como assim, Senhor? Cobrir a... Como é que vai andar sem? Pois eu fiz de ti um sinal para a casa de Israel. E agora complicou mais ainda. Pois eu fiz de ti um sinal para a casa de Israel. Eu fiz assim como me foi ordenado. Tirei a bagagem durante o dia. Então, Deus estava falando que era para Ezequiel fazer tudo isso aqui, gente. Era para Ezequiel sair do meio deles, dessa forma que está tudo aqui, com todos os detalhes. Eu fiz assim como me foi ordenado. Tirei a bagagem durante o dia, como se fosse a bagagem de exilado. À tarde, abri com a mão um buraco no muro. Gente, os muros ali não era coisinha fácil de abrir um buraco, não. Abri um buraco no muro, saí ao escuro. Então ele saiu à noite, né, para ninguém ver. Carregando a bagagem, quer dizer, ele preparou tudo durante o dia, mas ele tinha que sair no escuro. Então deve ter à noite era a hora que ele ia sair. Saí ao escuro, carregando a bagagem às costas, diante deles. Mas ele estava vendo, nem que era no escuro, mas estava vendo, ok? De manhã a palavra do Senhor foi me dirigida nesses termos. Lá vem mais palavras do Senhor, meu Pai. Gente, se você for ler os profetas, você vai falar, mas Deus de Israel é assim? Porque todo mundo diz que conhece Deus de Israel, conhece nada.
vai ler os profetas. São coisas que Deus pede que a gente não entende. Filho do homem, não te perguntaram os da casa de Israel? Essa gente rebelde? O que estavas fazendo? Você fez tudo isso e eles não perguntaram nada? Porque tudo em Israel é um sinal, gente. Para tudo os judeus pedem um sinal. E Deus está dando sinal direto para a gente aí. Tem gente que não está acreditando que é Deus. Tem gente que recebe sinal de Deus diariamente. Em sonhos, acontecimentos, em visão. E as pessoas estão fingindo que não estão entendendo. Diz Elisa assim, fala o Senhor Deus. Este oráculo, ou essa profecia, ok? Oráculo, profecia. Refere-se ao príncipe de Jerusalém. Príncipe de Jerusalém, primeiro-ministro. E a toda a casa de Israel, que está na cidade. Ok? Casa de Israel, pensa o Estado de Israel todo, mas príncipe de Jerusalém, porque o negócio é com Jerusalém, eu sempre falo isso para vocês. E toda a casa de Israel, que está na cidade. Diz, eu sou um sinal para vós. Assim como eu fiz, assim será feito com eles. Irão cativos para o exílio. O príncipe que está no meio deles levará a bagagem às costas e sairá ao escuro. Tá vendo? O rei, você aí que mora nos palácios, que tem tudo do bom e do melhor, do jeito que Ezequiel estava ali saindo pelo buraco do muro, com o saco nas costas, com as coisas, que é as coisas de exilado, ele falou assim, o príncipe de Jerusalém vai sair. O que é? É a Bíblia. É a Bíblia, é Deus de Israel falando. O príncipe que está no meio deles levará a bagagem às costas. Sairá ao escuro. Farão no muro um buraco para sair por ele. Ou seja, vai sair escondido, né? O príncipe cobrirá o rosto para não ver com seus olhos o país. Palavra do Senhor e graças a Deus. E acabou aqui. E os mistérios das profecias do Senhor, a gente só entende quando acontece. E eu vos deixo aqui, na paz do Senhor. Tenham um bom dia. Quer saber mais sobre a história de hoje? Lê Ezequiel 9. Não, foi Ezequiel 9? 12, né? Peraí, meu Deus do céu, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, Ezequiel quanto? Ezequiel 12, hoje é Ezequiel 12, 9 foi ontem. Então veja Ezequiel 12, quando Deus, o Deus de Israel chegou para Ezequiel e falou, você vai... Gente, quando Deus falava, os profetas tinham que obedecer. Não, imagina, podia ser a coisa mais absurda do mundo. Casar com a prostituta, Oséias. Mas não é para sair todo mundo por aí casando com prostituta, não. Já sei, não é desculpa, não. Tá? Ai, tem uns falsos profetas por aí que interpretam a Bíblia de forma errada para fazer coisa errada, para justificar o erro deles. Oh, Jesus, tem compaixão. Quanta ignorância o ser humano é. Então, gente, santo é teu nome, Pai eterno, meu Deus. Então, andar nudo, fazer igual na Itália, eles falam nudo. Andar nu. Lá, uma época, o profeta Isaías. Ai, tinha umas coisas assim, absurdas. Tinha umas coisas que ele falava para Jeremias fazer. Gente, vamos fazer uma pesquisa, as coisas mais absurdas que Deus pediu para os profetas em Israel fazer. Tudo para chamar a atenção do povo, e o povo não conseguia enxergar. E o Senhor hoje está chamando a atenção do povo, e o povo continua ignorando. Igual quando era ali para ser cativo da Babilônia.
E eu vos deixo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vem conosco, Jesus, nos proteja, que nós precisamos estar debaixo das tuas asas, Senhor Jesus. Eu e a minha casa, tenha compaixão de nós, que nós possamos estar debaixo da tua asa, Jesus. Que os verdadeiros que fazem parte da tua noiva, os verdadeiros cristãos que fazem parte da tua noiva, possam estar debaixo das tuas asas, Senhor Jesus, porque só ali tem proteção, amado Senhor, só debaixo das tuas asas. Porque o juízo de Deus está chegando. Vai ser o juiz dos juízes, que jamais foi visto na terra. Vem conosco, no Pai, Filho e Espírito Santo. Conheça o Deus de Israel, lê os profetas. Pai, Shalom.